Olá, sejam bem-vindos. Temos novamente Paulo Cardoso conosco para mais uma semana em que ele nos vai dizer qual é a sua interpretação da posição astrológica. Vamos saber como é que estão os astros essa semana, portanto, de 12 a 18 de abril, e o Paulo vai nos contar tudo. Olá, Paulo! E vamos começar, como habitualmente, pelo signo de Carneiro. E há uma situação planetária que já vinha da semana passada, é que Sol, Mercúrio e Vênus estão completamente unidos, estão próximos uns dos outros, ou seja, vão influenciar muito fortemente uma das 12 casas para cada um dos signos, naturalmente. E para o signo de Carneiro, quem é que vai ser influenciado? É a casa 1, e a casa 1 é a casa do Carneiro. É fazer, falar, comunicar, portanto... O Carneiro é aquele signo que não pode estar fechado, não pode estar numa camisa de forças, rebenta com aquilo tudo. Portanto, o facto de haver muitos planetas na casa 1 ainda vai sublinhar mais esta predisposição. Por isso, ao longo desta semana, eu acho que o Carneiro vai sentir uma grande necessidade de comunicação, de fazer, de comunicar, para poder pode estar com tendência para o fazer de forma um bocadinho impulsiva, aliás, como tem a ver muito com este signo, dizendo primeiro e pensando e só depois pensar nas consequências daquilo que ele diz. Ou seja, ele diz uma coisa e depois, ai pá, que eu não devia ter feito isto. Portanto, mas isto é muito típico do signo de Carneiro, só há que ter atenção para que isto não traga, digamos, consequências negativas. Este é, por isso mesmo, um momento intelectualmente ativo, o que lhe vai poder ser bastante útil. A forma clara, espontânea e até convincente que tem de transmitir aos outros as suas ideias vai fazer com que este seja um bom momento, ou seja, uma boa semana para levar adiante um plano. Ou seja, é uma altura em que o Carneiro deve fazer e deve atrair os outros para aquilo que ele quer fazer, mas tem que, com conta, peso e medida, naturalmente, porque há aqui um excesso de planetas na casa 1 e isto vai poder levá-lo a ser, às vezes, um bocadinho imprudente, que é uma coisa que às vezes acontece nos carneiros e às vezes partem a cabeça, partem o vidro e, portanto, é preciso controlar um bocadinho este excesso para a ação. Tirando isso, penso que vai ser uma semana excelente. Quanto ao signo de Touro, temos aqui Sol, Mercúrio e Vênus. Mercúrio é a cabeça, é a parte intelectual, é a inteligência, a capacidade de analisar. Vênus é a arte, a estética, a poesia. E a casa 12 tem muito a ver com estas vertentes de sensibilidade, de mergulhar para dentro de nós próprios, as musas inspiradoras, a poesia, a arte, a beleza, vão ser talvez mais fortes ao longo desta semana para os nativos de Touro. Por isso, durante estes dias, irão mergulhar com maior profundidade no seu subconsciente. Porquê? Porque a casa 12 é exatamente isto. É a casa do subconsciente, daquilo que está guardado lá no fundo de nós próprios, a nossa alma. Bom, tente aperceber-se de que forma as suas ações, às vezes, podem até contradizer as suas reais intenções. Porque uma coisa é aquilo que mostramos, outra coisa é aquilo que sentimos interiormente. E ao longo desta semana pode haver uma certa tensão entre estas duas áreas. Já que a percepção do inconsciente está mais desperta nestes dias, leia e medite sobre este tipo de assuntos, coisas alternativas, filosofias, astrologia, sensibilidade, poesia, coisas que o façam entrar e mergulhar mais para dentro de si mesmo. Por último, poderia dizer que este é um período de maior sensibilidade, casa 12, no que respeita às necessidades dos outros. E eu explico porquê. Porque a casa 12 também tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa capacidade de compreender os problemas dos outros. Uma pessoa que gosta de ajudar os outros, uma pessoa que dá assistência a uma organização sem fins lucrativos, uma pessoa que ajuda animais ou pessoas com problemas,
Por princípio, essas pessoas têm uma casa 12 forte, porque a casa 12 faz com que a pessoa se deseje ser útil perto daqueles que sofrem ou daqueles que precisam justamente da sua ajuda. Espero que corra às mil maravilhas. Quanto ao signo de Gêmeos, temos Sol, Mercúrio e Vênus na casa 11. A casa 11 é muito forte, é muito importante porque é uma casa de criatividade. Mas Marte está na casa 1, que não é para me poder esquecer, porque é uma posição que vai contrabalançar estes 3 planetas na casa 11. Ou seja, por influência de Marte, que apesar de estar sozinho, mas está na casa 1, ela é muito forte, e Marte é o planeta da ação, a sua força interior e a sua personalidade irão estar bastante visíveis, elevadas à mostra. Embora não estando a pensar obter qualquer poder ou até, lugar de destaque, vai notar uma coisa em si. Vai notar uma maior firmeza e um maior desejo de seguir as suas próprias ideias e até os seus impulsos. Em vez de se deixar manipular demasiado pelos outros. Ou seja, essa determinação que lhe vai dar uma sensação de força e de realização. Ou seja, os Gêmeos, por causa desta posição de Marte, vão querer dizer, ok, eu percebo-vos a todos, mas eu vou ter que fazer aquilo que eu quero fazer. E a sua força ao longo desta semana vai ser essa. Portanto, não vamos aniquilá-la, não vamos contradizer esta predisposição, vamos usar da melhor maneira para poder mostrar o que vale, mas também não tratando mal os outros, obviamente. Bom, bela semana. Quanto ao Caranguejo, há aqui uma reunião de planetas, já o sabem, já tenho vindo a dizer, já que venho da semana passada, há uma reunião de planetas muito poderosa que está na casa 10 dos Caranguejos. A casa 10 é trabalho, fazer a relação com a sociedade, com os outros, de uma maneira geral. Por outro lado, Marte está na casa 12, mas eu acho que quem vai vencer aqui é, de facto, a casa 10 e, sobretudo, Vênus na casa 10, porque vão mostrar mais a sua sensibilidade e o seu lado estético. Por isso, durante este período, a sua sensibilidade e equilíbrio, a tal Vênus, juntamente com um grande desejo de perfeição, vão beneficiar a sua vida profissional. É natural que vá trabalhar harmoniosamente, isto tem a ver com Vênus, com os outros, com um espírito liberto de opressões, ou seja, vai sentir as coisas a fluírem, vai saber levar a água ao seu moinho, o que é muito interessante. Por outro lado, poderá haver um envolvimento afetivo com alguém que o proteja, ou que seja seu superior, ou seja, o fazer e o amar, o trabalhar e o amar, ou ser amado, ou ser percebido, vão estar mais unidos ao longo destes dias. Este, por isso, será um momento em que vai sentir-se muito bem. Porquê? Vai se sentir compreendido e o caranguejo precisa disso. O caranguejo não é frio, o caranguejo precisa da relação com os outros e, portanto, é uma semana, penso que vai tocar muito especialmente a sensibilidade dos nativos de Caranguejo. Por isso, muitos sucessos são os meus votos para esta semana. Quanto ao signo de Leão, muita casa 9, Sol em 9, Mercúrio em 9, Mercúrio na casa 9, Vênus na casa 9, só Marte é que está um bocadinho distante e está na casa 11. Por isso, esta semana vai ficar sublinhado o clima de desenvolvimento e expansão que possivelmente o tem acompanhado nos últimos anos. A sua energia física, a sua clareza de espírito e a sua capacidade de desejo vão estar em evidência ao longo destes dias. A sua atenção estará por tudo isto virada para a sua carreira e para a sua atividade financeira. Vai saber melhor o que tem, o que precisa de ganhar, como é que vai gastar e como é que vai poder gerir as suas finanças para poder afinar
o que seja preciso afinar nessa área. A sua saúde, por princípio, estará numa altura bastante positiva, porque o Sol, que é vitalidade, parece estar numa posição muito produtiva, muito positiva ao longo desta semana. Por isso, espero que corra tudo bem convosco. Bom, quanto ao signo de Virgem, temos aqui um certo senão. Sol, Mercúrio e Vênus, está tudo na casa 8. E a casa 8, se o Virgem já é às vezes um bocadinho picuinhas, alguns, não são todos, mas grande parte, são um bocadinho picuinhas, críticos, autocríticos, e a casa 8 também vai acelerar e sublinhar essa predisposição. Vá lá que Marte está na casa 10 e, portanto, o Marte na casa 10 é fazer em vez de pensar. Portanto, eu poderia dizer o quê? Vai sentir a crescer dentro de si uma necessidade de mudança, de transformação, que é a casa 8, de quebrar com a rotina, e toda essa energia e capacidade de estratégia que sente poderá dar o quê? Poderá dar origem a novos projetos, novas ideias e decisões. É a altura de dar aquele empurrão à sua vida que há tanto tempo tem vindo a adiar. E eu vou explicar. Muitas vezes os virginianos não arriscam. Ora, esta semana é para pensar bem o que é que vão poder acabar para começar coisas novas. Portanto, nessa medida, é um tempo muito positiva. Portanto, dizer, isto já não me serve, eu já não gosto disto, para onde é que eu vou querer dirigir a minha vida? Isto será muito importante nesta altura. Por isso, é uma fase propícia a encontros também com pessoas que poderão vir a ter um efeito transformador na sua maneira de pensar, e essas pessoas vão, se calhar, até ser suas aliadas para fazer um projeto futuro, uma mudança para o futuro. Espero que todas estas mudanças, a serem concretizadas, se realizem da melhor maneira ao longo destes dias, mas das próximas semanas, obviamente. Isto é um ponto para recomeçar coisas que se vão prolongar por diversas semanas. Quanto à balança, temos 3 planetas, 3 astros na casa 7. A casa 7, já sabem muitos de vós, a casa 7 é a casa da própria balança. E o que é balança? Balança é saber dizer as coisas aos outros, é querer não chocar. Por exemplo, os carneiros às vezes chocam, dizem uma coisa e os outros ficam chocados. Tinha que lhe dizer na cara e tal. Os balanças não são assim. Os balanças gostam de dizer as coisas, gostam de explicar aos outros o que é que gostam, mas não gostam de ferir. Porque também não gostam de ser feridos. Por isso eles às vezes são muito diplomatas. Às vezes tão diplomatas que os outros às vezes nem percebem bem aonde é que eles querem chegar. Bom, mas nesta altura a balança vai usufruir de uma maior criatividade e de uma maior poder de ação. Ideias, planos e inovações surgirão sem esforço da sua parte e desejará manifestá-los perante os outros. Irá, com certeza, defender com todas as suas forças os seus pontos de vista e irá argumentar com convicção, com certeza, com força, a favor da sua razão. Ou seja, aquilo que você, balança, sente nesta altura é aquilo que também tem que ser dito. Para evitar dissabores ou até mesmo derrotas, tente convencer os outros pela sua persuasão e não pela imposição. Ou seja, use bem daquela maravilhosa arma que tem de saber levar a água ao seu moinho e, como costumam dizer os balanças, não é com vinagre que se apanham moscas, é saber levar a bom porto. E assim eu penso que o sucesso está praticamente garantido ao longo desta semana. Por isso, bons tempos vêm aí. Quanto ao Escorpião, temos aqui um Sol na casa 6, Mercúrio e Vênus também, e por outro lado Marte está na casa 8.
Portanto, mas a casa 6 é uma casa prática, a casa 6 tem a ver com a realidade concreta, por isso eu penso que os escorpiões, as suas ações vão estar voltadas para o lado prático da vida. A casa 6 tem a ver com esse lado prático da vida. Por isso vão encontrar métodos mais eficazes de organização e de resolução das tarefas diárias. Por isso, cumprindo rapidamente as suas obrigações. Depressa e bem, vai ser possível ao longo destes dias. Por outro lado, pratique, se puder, não é? Pratique desportos ao ar livre, saia calmamente, com todas as cautelas e inicie um regime alimentar equilibrado, evite as toxinas, porque deve aproveitar para se libertar de alguns vícios e até limpar o seu organismo, porque vêm aí tempos em que vai precisar trabalhar muito, fazer muito e, portanto, precisa que a sua máquina esteja a 100%. O seu bem-estar físico será, com certeza, com tudo isto, melhorado e espero que assim seja. Espero que por isso seja uma bela semana para si. Quanto ao Sagitário, eu vou sobretudo reger-me aqui por Vênus na casa 5. Marte está na casa 7, mas a posição do Sol e Vênus na casa 5 são aqui fundamentais. Por isso, durante esta semana, vai gostar de se vestir bem. Isto porquê? Porque vestir bem, o bom gosto, a estética tem a ver com Vênus. Vai gostar de usar, se calhar, melhores perfumes, cheirar melhor, seduzir melhor, ou usar aquele adorno que faz realçar a sua pessoa, o seu bom gosto, o seu requinte. Bom, o seu lado romântico e apaixonado vai estar certamente em evidência, tornando as suas relações afetivas mais profundas e até, quem sabe, mais intensas. Poderá iniciar um novo relacionamento afetivo ou expandir um que já venha de trás e isso vai fazer com que se sinta bem com a vida. Aquela sensação de que estou a perceber melhor os outros, mas os outros também me estão a perceber melhor. A sua capacidade criativa certamente estará beneficiada ao longo desta semana. Portanto, não podem dizer que eu não vos fiz belíssimas previsões para esta semana. Estas previsões que eu faço todas as semanas aqui via Sapozen, eles estão também, obviamente, por isso é que eu tenho perto de mim este livro. É que neste livro, obviamente, tem muito mais, não é? Porque são praticamente 300 e tal páginas. Mas este livro tem, além das previsões anuais, tem as previsões mensais, tem as previsões semanais e, portanto, tem mês a mês, semana a semana, a predisposição para todos os signos. E, sobretudo, não posso esquecer, tem a ver com o dia de nascimento. Se eu aqui vou fazer previsões para todos os Capricórnios, para todos os Aquários, neste livro eu já falo para o Capricórnio do dia, sei lá, 4 de janeiro, 5 de janeiro, para o Escorpião do dia 9 de novembro. Portanto, vou falar com, digamos, para si, de uma maneira muito mais individualizada. Bom, vamos ao Capricórnio. O Capricórnio vai ter, olha, sobretudo Mercúrio na casa 4, o que é uma posição muito vantajosa para os capricornianos. Marte na 6 não vai contrastar grandemente com isto e, por isso, os capricornianos poderão sentir, nesta fase, uma certa predisposição para se fechar no seu interior e guardar só para si algo de pessoal ou até alguma preocupação relativamente ao passado. E isto porquê? Porque a casa 4 tem a ver com o passado. Ora, Sol, que é a nossa maneira de ser, está na casa 4, Mercúrio, que é o pensamento, está na casa 4 e Vênus está na casa 4. Portanto, tudo isto vai remeter para redescobrir o passado, pensar mais sobre qualquer coisa que se passou há tempos ou há muitos anos e poder analisar melhor isso. Bom, vamos adiante. Verá que se desabafar com alguém, vai sentir-se muito melhor consigo próprio e com os outros, mesmo que não queira aceitar logo uma ou outra sugestão que lhe deem, pelo menos escute com atenção e pondere sobre aquilo
que vai ouvir, aquilo que os outros lhe vão transmitir, mesmo que seja sempre a sua decisão, aquela decisão que vai ser a decisão final. Portanto, é uma boa altura para escutar os outros, ver os pontos de vista dos outros, embora a sua última seja a última palavra. Boa semana. Vamos ao signo de Aquário. O Sol está na casa 3, é uma posição bastante marcante, porque a casa 3 é a casa daquilo que se faz todos os dias. Ora, Sol é energia, Mercúrio é a cabeça, também está na casa 3, mais energia, e Vênus está na casa 3. Necessidade e capacidade de fazer as coisas bem feitas. Por isso, esta semana vai sentir-se a transbordar de energia e de atividade e de desejo de movimento, de contactos, etc. Vai sentir necessidade de comunicar com os outros, de lhes falar daquilo que sente, dos seus projetos e até, quem sabe, das suas ambições, daquilo que vai desejar fazer. Será bom que o faça, pois, nesta semana, nesta altura, pois a inatividade e o isolamento só iriam contribuir para a sua insatisfação e uma certa sensação de profundo sentimento de frustração. Portanto, a palavra de ordem é fazer, não é remoer, é fazer. Aproveite esta fase para iniciar novos projetos, porque eu penso que eles vão dar correto. Vão ser corretos e vão dar frutos ao longo destes dias. Pelo menos estas são as predisposições dos astros. Espero que assim seja. Boa semana. Quanto aos peixes, temos o Marte na casa 4, que é uma posição um bocadinho confusa. A casa 4 é uma casa do inconsciente e Marte é a ação. Os peixes são seres hipersensíveis. Eu até nem digo que os peixes sejam sensíveis. Eles são quase que hipersensíveis, às vezes doentiamente sensíveis. Marte está na casa 4, que vai acelerar esta sensibilidade, portanto vai dar-lhes às vezes uma sensação de que não veem as coisas com a nitidez que gostariam de ver. Bom, ao longo destes dias, desta semana, vai passar por uma fase bastante nebulosa, cá está, isto tem a ver com a casa 12, e tem a ver com o tal Marte, para si e para com os outros, naturalmente. Alguma teimosia, se possível, que se pode confundir, por vezes, com determinação, poderá criar situações de conflito ou de má interpretação por parte dos outros. Assim sendo, tente evitar, sempre que possível, situações de não retorno para atenuar possíveis efeitos negativos. Não faça nada em definitivo. Diga, por princípio vai ser assim. Não diga logo, isto já não vou fazer mais. Não diga que não até à última. Deixe sempre uma porta aberta, porque isto é uma época de mudanças e pode não ser o melhor momento para fechar de vez com uma possibilidade. Por outro lado, terá também de ter um certo cuidado com a sua atividade profissional, pois não será fácil nesta altura levá-la a bom porto. Aquilo que quer fazer e os seus melhores recursos profissionais podem estar um bocadinho mais confusos nesta altura. Portanto, pondere e, se possível, aquilo que não puder fazer agora, adie para a próxima semana, para daqui a 15 dias e assim sendo, espero que tenha uma boa semana.